Mariana Drummond saiu do Fórum João Mendes com a postura de quem entregou uma derrota sem drama. O salto fino batia no mármore do corredor com uma precisão quase clínica, e quem a observava do lado de fora, repórteres, fotógrafos, curiosos empurrados contra a grade de ferro, tentava ler alguma coisa naquele rosto impassível. Não havia lágrimas, não havia tremor de lábios, não havia a contração involuntária de queixo que traía a maioria das pessoas nos momentos em que o corpo insiste em revelar o que a mente tenta esconder. Havia apenas uma mulher de 42 anos atravessando uma porta giratória como se estivesse saindo de uma reunião de rotina em algum andar neutro de um edifício corporativo qualquer. O juiz Hélio Cortez havia homologado o divórcio 40 minutos antes, em uma sala com ar-condicionado em excesso e aquela iluminação fluorescente que tornava todo mundo levemente doente. A sentença era um insulto disfarçado de legalidade. Após 11 anos de casamento com Renato Assunção, um dos nomes mais pesados do setor de tecnologia e infraestrutura em São Paulo, Mariana recebia uma quantia que não cobria sequer um ano de aluguel no apartamento que ela mesma havia decorado na Alameda Santos, escolhendo cada peça com o cuidado de quem constrói algo que pretende durar. Sem direito à participação nos ativos empresariais, sem acesso à conta conjunta que Renato esvaziara meses antes, movendo tudo para estruturas no exterior, que o advogado dele chamava, com sorriso educado, de reorganização patrimonial legítima. Renato ficara sentado ao lado de Camila Seixas, 31 anos, filha de um senador de São Paulo, cabelos lisos e um blazer cor de champanhe que custava mais do que o salário mensal de metade dos funcionários do fórum. Ele não olhava para Mariana. Olhava para o relógio como se aquele momento fosse um compromisso entediante entre dois outros mais importantes. Era esse o tipo de desrespeito que ele praticava com excelência. Não o desrespeito barulhento, que ao menos exige energia, mas o desrespeito por indiferença, que é muito mais corrosivo porque não oferece nada contra o qual reagir. O advogado de Mariana, um homem gentil chamado Dário Figueiredo, colocou a mão em seu ombro assim que saíram da sala de audiências e disse, em voz baixa, que ainda havia recurso, que podiam questionar a avaliação dos ativos, que havia irregularidades no laudo pericial, que um segundo perito poderia contestar com facilidade. Mariana ouviu tudo sem responder. Depois, com uma calma que deixou Dário visivelmente desconcertado, ela assinou os papéis da homologação, dobrou o documento com cuidado, devolveu a caneta e virou-se para ir embora. Renato ainda estava no corredor quando ela passou. Ele abriu a boca, um reflexo de quem esperava uma cena, uma acusação, um choro contido que pudesse interpretar como instabilidade emocional para o benefício de qualquer testemunha presente. Mariana parou, olhou para ele por talvez 3 segundos e disse com uma voz que não subia nem descia de tom: "Você vai precisar desse dinheiro muito mais do que eu." Depois continuou andando. Camila franziu a testa. O advogado de Renato deu um sorriso rápido, interpretando aquilo como orgulho ferido de mulher derrotada. Renato riu baixinho e disse algo sobre vaidade para o assessor ao seu lado. Ninguém entendeu o que Mariana havia querido dizer. Era exatamente assim que precisava ser. Do lado de fora, os repórteres tentaram se aproximar. Uma mulher do portal Poder e Dinheiro empurrou o microfone em sua direção e perguntou se ela tinha algo a dizer sobre a sentença. Outra, de um programa de variedades que existia na interseção entre jornalismo e entretenimento, sem pertencer completamente a nenhum dos dois, quis saber se era verdade que Mariana havia recusado o acordo pré-nupcial anos antes e se isso havia sido um erro estratégico. Mariana não respondeu a nenhuma das perguntas. Caminhou em linha reta, olhos à frente, até a calçada da Praça João Mendes, onde o barulho do centro de São Paulo se impunha com a democracia brutal do trânsito e do comércio. O táxi que Dário havia solicitado esperava na esquina, mas Mariana não foi até ele. Atravessou a rua com passos medidos, virou à direita na direção da Avenida Rangel Pestana e caminhou por 2 quarteirões sem olhar para os lados. Em determinado momento, tirou do bolso interno da bolsa um celular pequeno, de tela simples, o tipo que se compra em banca de eletrônicos usados e que não está vinculado a nenhum contrato ou cadastro,
e leu a mensagem que havia chegado. Uma única linha. Carro preto. 3 minutos. O veículo estava estacionado em frente a uma banca de revistas, cujas manchetes do dia já estavam expostas em plástico laminado. Um Volvo de vidros escuros que não combinava com aquela parte do centro, mas também não era ostentação suficiente para chamar atenção. Apenas um carro caro demais para o bairro, comum o suficiente para o tipo de cidade que São Paulo é. Mariana abriu a porta traseira e entrou sem hesitar. O homem sentado no banco de couro bege era Héctor Villarreal, 72 anos, fundador do Grupo Villarreal, uma holding com atuação em logística, tecnologia e energia renovável que havia sido o maior adversário empresarial de Renato Assunção nos últimos 6 anos. Os dois tinham travado uma guerra silenciosa por contratos públicos, por patentes de software de gestão de infraestrutura e por influência em conselhos de ministérios. A imprensa nunca soube a extensão real do conflito, porque ambos os lados tinham interesse em manter as aparências de rivalidade civilizada, o tipo de disputa que aparece nos jornais de negócios como competição saudável de mercado e que por baixo é muito mais antiga e muito mais pessoal. Héctor não disse boa tarde, disse: "Você foi perfeita." Mariana encostou na cadeira e fechou os olhos por um momento, o primeiro sinal de cansaço que deixou escapar desde a manhã. Perfeita não. Convincente. Ele concordou com um aceno leve. O carro já se movia pela avenida em direção ao acesso para a rodovia, com um motorista discreto que não olhava para o retrovisor. Nenhum dos dois sabia que um fotógrafo freelancer, posicionado por acaso do outro lado da rua para cobrir o divórcio para um pequeno portal de celebridades, havia capturado o momento em que Mariana entrava no Volvo. A imagem ainda era só um arquivo bruto no cartão de memória da câmera. Em 48 horas, estaria em todos os portais. Mas naquele momento, enquanto o carro ganhava velocidade e o centro de São Paulo ficava para trás, como um conjunto de ruídos que iam diminuindo, Mariana e Héctor tinham tempo. Ela foi a primeira a falar sobre o que importava. Os documentos estão seguros. Ele assentiu. Quantas páginas? 237. Mais os registros de movimentação bancária que o assistente de Renato me enviou antes de pedir demissão. Héctor cruzou as mãos sobre o colo com a calma de quem está acostumado a situações de alta pressão e aprendeu ao longo de décadas a não desperdiçar energia em reações que a situação ainda não exige. É suficiente para abrir uma investigação formal. Mariana abriu os olhos e olhou para ele com uma precisão que contrastava com a exaustão do rosto. É suficiente para muito mais do que isso. O que ela não disse naquele momento, e o que Héctor ainda não sabia, era que os documentos que ela guardava não revelavam apenas desvios financeiros e irregularidades contratuais. Revelavam um padrão, um sistema, uma forma de operar que Renato havia refinado ao longo de anos, não apenas em negócios, mas em relacionamentos. E o que esse padrão revelava sobre o casamento deles, sobre o casamento anterior de Renato e sobre outras mulheres que haviam passado pela vida daquele homem, era muito mais sombrio do que qualquer disputa por contrato ou patente poderia sugerir. Mariana não havia saído do tribunal derrotada. Havia saído com a única coisa que importava: a liberdade de agir sem que ninguém soubesse que ela estava agindo. E enquanto o Volvo cruzava o viaduto e São Paulo se espalhava ao redor como um organismo enorme e indiferente, ela pensou que 11 anos era tempo suficiente para aprender a diferença entre o momento de falar e o momento de esperar. Naquele dia, ela ainda estava esperando. Mas o silêncio havia chegado ao fim. O apartamento era simples para os padrões que Mariana conhecia há 11 anos. 40 metros quadrados em Pinheiros, mobília funcional escolhida pela neutralidade e não pelo gosto, janela com vista para um pátio interno onde crescia uma figueira que ninguém havia plantado propositalmente. Héctor havia providenciado tudo com a discrição de quem sabia que aparências importam. Nada que chamasse atenção, nada que parecesse provisório demais, nada que sugerisse instabilidade a qualquer pessoa que olhasse de fora. Era o tipo de lugar onde uma pessoa podia desaparecer por alguns meses sem que ninguém fizesse perguntas. Ela passou a primeira noite sem dormir. Não por ansiedade, mas por cálculo.
Havia uma diferença fundamental entre as duas coisas, e Mariana havia aprendido essa diferença da forma mais dura possível, ao longo de anos em que a ansiedade havia sido o estado padrão de existência e o cálculo havia sido o único recurso que ela havia encontrado para navegá-la. Abriu o laptop, conectou o disco criptografado que carregava desde antes da audiência e passou horas reorganizando os arquivos por ordem cronológica. Cada pasta tinha um nome neutro. Cada documento estava renomeado com uma sequência numérica. Qualquer pessoa que abrisse aquela estrutura sem a chave de acesso veria apenas dados aleatórios. Mariana havia aprendido aquilo com a única pessoa que Renato nunca soube que ela conhecia. Essa pessoa se chamava Fernanda Drummond. Não era parente. O sobrenome era coincidência, ou talvez destino, dependendo de como se quisesse contar a história. Fernanda tinha 58 anos, cabelos brancos cortados curtos e uma precisão ao falar que vinha de décadas, trabalhando como analista de sistemas em empresas que lidavam com grandes volumes de informação sigilosa. Ela havia desenvolvido ao longo do tempo uma visão de mundo extremamente prática sobre o que deve ser registrado, como deve ser guardado e por quanto tempo uma pessoa deve esperar antes de usar o que guardou. Elas haviam se encontrado 3 anos antes, em um curso de extensão de gestão corporativa na FGV, e a amizade havia crescido devagar, sem alarde, como cresce qualquer coisa que precisa durar. Foi Fernanda quem ensinou Mariana a observar os padrões antes de registrá-los, a não confiar em nuvem, a guardar cópias físicas em lugares separados, a nunca usar o celular pessoal para conversas que importavam. E foi também Fernanda quem, em uma tarde de chuva no apartamento em Pinheiros, 3 meses antes do divórcio, havia dito a frase que Mariana havia gravado com precisão. O problema de quem é mais inteligente do que acredita ser é que subestima a inteligência de quem observa. Na manhã seguinte ao divórcio, Mariana acordou às 6, tomou café sem açúcar e abriu as notícias. A foto estava lá. Um portal de fofoca tinha publicado às 11 da noite anterior com o título que misturava estranheza e insinuação. Ex-esposa de Renato Assunção entra em carro misterioso após audiência de divórcio. A imagem era granulada, mas reconhecível. Ela de costas, mão na maçaneta do Volvo, o rosto do motorista apagado pelo ângulo e pela resolução. Hector não aparecia, mas o veículo era rastreável para quem soubesse procurar e tivesse motivação para isso. Ela ligou para Hector. Ele já havia visto. Mude o carro que está usando e não apareça aqui por enquanto. Ele concordou sem questionar. Era um homem que havia aprendido, ao longo de muitas décadas de negócios, que as instruções de alguém que pensa com clareza devem ser seguidas exatamente por isso. Depois ela ligou para Dário, seu advogado, e disse que estava bem, que havia ido para a casa de uma amiga que não havia com que se preocupar. Dário quis saber sobre o recurso. Mariana disse que pensaria. Não era verdade, mas era a resposta certa para aquele momento. A resposta que mantinha todas as portas abertas, sem revelar qual delas ela pretendia usar. O verdadeiro próximo passo estava em Campinas. Ela pegou um ônibus, não um táxi, não um aplicativo, nada que gerasse registro vinculado ao seu nome ou ao seu cartão, e chegou à cidade 3 horas depois, com a estranha leveza de quem está se movendo pela primeira vez em muito tempo, sem precisar calcular o que cada passo revela. O endereço era o de um conjunto habitacional no bairro Cambuí, térreo, com um jardim pequeno e grade pintada de azul desbotado pelo sol de anos. Antes de tocar a campainha, ela ficou parada na calçada por um momento, olhando para a janela com a cortina de renda branca que se movia levemente por causa de um ventilador interno. Havia uma vida inteira atrás daquela cortina que ninguém em São Paulo conhecia. A mulher que abriu a porta tinha 54 anos, mas parecia carregar mais do que isso no modo como se movia, como se cada passo fosse calculado para não desperdiçar energia em direções desnecessárias. Cabelos castanhos com fios grisalhos que não eram escondidos, rosto de traços marcados que o tempo havia tornado mais definidos e não menos, olhos que avaliavam antes de confiar. O tipo de olhar que não é hostil, mas que exige que você se identifique antes de ser recebido. Ela se chamava Solange Borges.
E para o mundo oficial, Solange Borges havia deixado São Paulo 12 antes, após o término de um relacionamento que a imprensa nunca cobriu, porque Renato Assunção ainda não era famoso o suficiente na época para justificar cobertura. O que a imprensa nunca soube era que Solange havia sido a primeira esposa de Renato. Não a namorada, não a companheira. A esposa em uma cerimônia pequena em Sorocaba, antes da ascensão, antes dos contratos públicos, antes da primeira capa de revista de negócios. O casamento havia sido anulado em circunstâncias que Renato descrevia nas raras vezes em que o assunto surgia, como um erro de juventude de ambos os lados. Solange nunca havia falado publicamente, e havia razões muito concretas para esse silêncio, razões que tinham nome e forma e consequências práticas que ela havia aprendido a viver ao redor como se fossem paredes. Mariana entrou. Sentaram na sala pequena. Havia um vaso de orquídeas na janela e pilhas de livros de contabilidade sobre a mesa de centro. Solange trabalhava como consultora autônoma para pequenas e médias empresas, o tipo de trabalho que exige competência real e não depende de reputação pública. A anfitriã foi direta, sem o preâmbulo social de quem faz visita. Você conseguiu os registros? Mariana colocou o pendrive sobre a mesa. Tudo o que você descreveu está lá. E mais. Solange não sorriu. Ficou olhando para o pequeno dispositivo como se fosse uma prova física de algo que ela havia esperado encontrar por muito tempo e que havia aprendido, ao longo dos anos, a não esperar mais. Ele fez com você o mesmo que fez comigo, disse Solange. Não como pergunta, passo a passo. Mariana ficou em silêncio por um instante, deixando a afirmação ocupar o espaço que merecia. Quase idêntico. A diferença é que eu tive tempo de documentar antes que ele me descartasse. Solange se levantou, foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água. Eram gestos automáticos de quem precisava de movimento para processar informações que eram ao mesmo tempo novas e completamente previsíveis. Quanto tempo você tem antes que ele perceba que o silêncio foi estratégico? Mariana olhou para o relógio. Menos do que gostaríamos, mas mais do que ele imagina. O que Solange foi revelando ao longo das 2 horas seguintes não era apenas a história de um casamento fracassado. Era a anatomia de um método. Renato identificava mulheres com atributos específicos: acesso a redes de influência, patrimônio próprio ou herdado, credenciais profissionais que abriam portas que ele ainda não conseguia abrir sozinho. Aproximava-se com uma generosidade calculada que no início parecia genuína, porque era consistente e detalhada. O tipo de atenção que pessoas inteligentes confundem com amor, porque é indistinguível da forma externa. Casava-se. E então, de forma gradual e sistemática, começava a transferir tudo o que tinha valor: contatos, informações, capital, reputação, para estruturas que ele controlava sozinho. Quando o processo estava completo, iniciava o afastamento, de preferência criando um contexto em que a mulher parecesse instável ou difícil, para que qualquer queixa subsequente fosse descredenciada antes de chegar longe o suficiente para causar dano real. Com Solange, havia funcionado quase perfeitamente. Ela saíra do casamento confusa, isolada e com a reputação de mulher complicada que Renato havia construído com paciência cirúrgica ao longo de meses antes do fim. Levara anos para entender o que havia acontecido. Quando entendeu, já não tinha provas suficientes para sustentar qualquer coisa formalmente, e havia aprendido que o tempo que passa entre o evento e o reconhecimento é exatamente o tempo durante o qual as evidências se dissolvem. Mariana havia chegado a tempo. Ou melhor, havia se preparado a tempo. Antes de ir embora, Solange disse uma coisa que ficaria ecoando durante o ônibus de volta, enquanto São Paulo reaparecia no horizonte com sua mistura de beleza acidental e brutalidade funcional. Ele só funciona quando as mulheres ficam isoladas. É isso que ele cria. Isolamento. Mariana olhou para ela com uma expressão que não era raiva nem tristeza. Era reconhecimento. O tipo específico de reconhecimento que acontece quando você encontra nas palavras de outra pessoa a descrição exata de algo que você havia sentido,
mas ainda não havia conseguido nomear completamente. Então, é exatamente isso que a gente vai desfazer. A fotografia publicada pelo portal na véspera havia gerado mais ruído do que Mariana esperava. Não pelas razões certas. A maioria dos comentários girava em torno de especulações sobre um possível romance, sobre quem seria o homem no carro, sobre se ela havia se entregado imediatamente aos braços de outro logo após o divórcio. A narrativa mais simples e mais conveniente disponível. Era o tipo de história que os portais de entretenimento fabricavam com facilidade e que o público consumia sem questionar, porque confirmava o que as pessoas já acreditavam sobre como as mulheres reagem ao fim de relacionamentos. Renato, ela soube por Dário, havia dado uma nota dizendo que desejava à ex-esposa toda a paz e felicidade que ela merece. O advogado dele, em uma entrevista rápida na porta do escritório, descreveu Mariana como uma mulher que claramente ainda está processando a transição. A linguagem era cuidadosa. O efeito era calculado. A mensagem implícita era que ela estava agindo de forma emocional e irracional. Ela leu tudo sem reagir e decidiu que aquilo era, na verdade, útil. Enquanto a imprensa estivesse ocupada com versões romanticizadas ou condescendentes da história, ninguém estaria procurando a história real, que era mais complexa e menos cinematográfica do que qualquer portal de entretenimento conseguiria processar em tempo útil. Héctor havia marcado um encontro em um escritório discreto na Vila Olímpia, de propriedade de uma empresa de consultoria que ele usava como estrutura intermediária para reuniões que não precisavam de rastro institucional. Mariana chegou de metrô, entrou pelo acesso lateral que Héctor havia descrito em uma mensagem curta e subiu ao terceiro andar por uma escada que cheirava a tinta nova. A sala era funcional com uma mesa redonda, cadeiras de couro escuro e uma janela com persiana fechada que impedia a entrada de luz e de olhares externos. Havia outra pessoa ali além de Héctor. Uma mulher de uns 45 anos, cabelos pretos curtos que eram a única parte visível de uma estética deliberadamente contida, óculos de aro fino, expressão que não revelava nada antes de ser necessário. Héctor a apresentou como Beatriz Tanaka, diretora jurídica do Grupo Villarreal havia 12 anos. Mariana havia imaginado que existia alguém nessa função, mas não havia se preparado para o nível de preparo que Beatriz demonstrou nos primeiros 2 minutos de conversa. Ela já havia analisado uma cópia dos documentos que Mariana havia enviado por canal seguro na noite anterior e tinha uma lista de anotações impressas em papel que não carregava cabeçalho nem logotipo de empresa. O tipo de precaução que revela familiaridade com situações onde o documento em si pode se tornar evidência. Temos material suficiente para protocolar uma denúncia em 3 frentes distintas, disse Beatriz, sem preâmbulo. Irregularidades nos laudos de avaliação patrimonial usados no processo de divórcio, o que invalida a sentença. Indícios de movimentação financeira não declarada para estruturas no exterior, o que abre uma investigação paralela de natureza distinta. E um conjunto de contratos corporativos, com linguagem que sinaliza de forma bastante clara uso de informação privilegiada obtida por meio de acesso indevido a dados de terceiros. Ela pausou. Essa última parte é a mais sensível, porque parte do material foi coletado dentro de uma relação conjugal, o que gera questões sobre admissibilidade que precisamos endereçar antes de qualquer movimento. Mariana inclinou a cabeça levemente. Eu sei, é por isso que há também depoimentos, não apenas documentos. Beatriz cruzou os braços. Quantas pessoas? Até agora 2 confirmadas, eu e uma outra mulher que preferiu não ser identificada ainda. Mas há mais. Estou no processo de localizá-las e de criar o contexto em que falar seja uma possibilidade real para cada uma delas. Héctor, que havia ficado em silêncio enquanto as 2 falavam, falou pela primeira vez desde as apresentações. O problema com uma denúncia prematura é que Renato vai acionar os melhores advogados do país e transformar isso em um circo de descrédito antes que o processo sequer comece. Ele tem relacionamentos com pessoas que controlam pautas em pelo menos 3 veículos grandes. Mariana conhecia aquilo melhor do que ele. Havia assistido de dentro
como Renato gerenciava a imprensa. Não por meio de pressão direta, que deixa rastros e gera resistência, mas de favores, de acesso, de anúncios publicitários alocados estrategicamente, de convites para eventos onde jornalistas se tornavam, sem perceber, parte da rede que lhe seria impossível cobrir com independência depois. Então a denúncia não pode ser prematura, disse Mariana. Precisa ser definitiva. Quando sair, precisa sair com tudo de uma vez, de forma que ele não tenha tempo de montar a narrativa antes que o público já tenha formado a própria. A diferença entre uma acusação que ele consegue reverter e uma que ele não consegue não é o conteúdo, é o timing. Os três ficaram em silêncio por um momento. Era uma estratégia de risco alto, porque exigia controle de variáveis que não podiam ser controladas completamente. Mas era também a única que funcionaria contra alguém que dominava o jogo de imagem com a competência de Renato Assunção. Foi Beatriz quem fez a pergunta que precisava ser feita. Você mencionou outras mulheres. Você acredita que elas vão querer falar? Mariana pensou em Solange, sentada na sala pequena de Campinas com o vaso de orquídeas na janela e os olhos que avaliavam antes de confiar. Pensou no tempo que havia levado para Solange sequer conseguir nomear o que havia acontecido com ela, quanto mais descrever para outra pessoa. Não sei, mas sei que algumas delas estão esperando por uma razão para falar. Só precisam saber que não vão falar sozinhas. Beatriz fez uma anotação. Héctor observou as duas mulheres e teve a sensação, que raramente o visitava depois de décadas no mundo dos negócios, de estar assistindo a algo que havia começado muito antes de ele entrar na história e que continuaria muito depois que seu papel específico nela terminasse. Ele havia procurado Mariana 6 meses antes, porque via nela uma aliada estratégica em uma disputa corporativa com Renato que já durava anos. O que não havia antecipado era que o que ela carregava era muito maior do que qualquer disputa por contrato ou fatia de mercado. Quando a reunião terminou e Mariana estava descendo a escada, Beatriz a alcançou no segundo andar. Falou em voz baixa, com a consciência de que paredes têm ressonância. Eu preciso que você saiba que o que você está fazendo tem um nível de risco pessoal que talvez você ainda esteja subestimando. Renato Assunção tem muito a perder e vai agir de acordo com isso. Não de forma impulsiva, de forma metódica, que é muito mais perigosa. Mariana parou na escada e virou para ela com uma expressão que era, ao mesmo tempo, cansada e absolutamente firme, como duas qualidades que não se excluem, mas que raramente aparecem juntas. Eu sei exatamente o que ele faz quando sente que está perdendo o controle. Passei 11 anos observando. Ela desceu o último degrau. É exatamente por isso que eu sei o que vai acontecer a seguir. Beatriz ficou olhando para o corredor vazio por um momento, depois que Mariana saiu. Depois voltou para a sala, onde Héctor ainda estava sentado olhando para a mesa com a expressão de quem está recalibrando avaliações anteriores. Essa mulher, disse ele devagar, com cuidado de escolher as palavras certas, não estava fugindo daquele tribunal. Beatriz tirou os óculos e limpou a lente com o lenço em um gesto que era tanto hábito quanto tempo de pensar. Não. Ela estava chegando. O primeiro vazamento foi pequeno, propositalmente pequeno. Uma nota em um blog de economia especializado, sem assinatura, descrevendo movimentações financeiras atípicas em duas empresas ligadas ao grupo de Renato Assunção, nos meses anteriores ao divórcio. O texto era técnico, denso, do tipo que a maioria das pessoas passa rapidamente porque não oferece nenhuma narrativa fácil para segurar a atenção. Mas para quem sabia o que procurar, auditores, jornalistas de investigação, analistas do setor, era uma deixa precisa. Mariana havia passado 3 semanas construindo o que ela e Beatriz chamavam, em particular, de a sequência. Não era um ataque. Era uma série de estímulos calibrados, cada um projetado para produzir uma reação específica em Renato. E cada reação deixaria um rastro que se somaria ao próximo. O princípio era simples, embora a execução não fosse. Quanto mais Renato tentasse se defender publicamente, mais evidências produziria de que havia algo para esconder. O silêncio seria interpretado como culpa.
A resposta seria interpretada como confirmação de que o tema merecia atenção. Era uma armadilha construída com a compreensão precisa de como ele pensava. A nota no blog gerou exatamente o que esperavam. Em 48 horas, o assessor de imprensa de Renato publicou uma nota chamando o texto de especulação sem embasamento, produzida por fontes mal intencionadas, com agenda clara. A nota era tecnicamente correta em alguns pontos superficiais, o que era muito pior do que se fosse completamente falsa, porque sinalizava que Renato havia lido com atenção e estava escolhendo cuidadosamente o que refutar, o que, por sua vez, sinalizava que havia coisas que ele não podia refutar. Beatriz sublinhou esse trecho em vermelho no printout que havia feito da nota. A segunda peça da sequência era mais delicada porque envolvia uma pessoa. Envolvia uma mulher chamada Patrícia Alencar, 48 anos, ex-diretora de operações de uma das empresas do grupo de Renato, que havia pedido demissão 3 anos antes, em circunstâncias que nunca foram explicadas publicamente, e que, para qualquer pessoa que prestasse atenção nos detalhes do anúncio corporativo, eram visivelmente estranhas. Mariana havia chegado até ela por meio de uma rede de contatos profissionais que Fernanda Drummond havia ajudado a mapear com a paciência metódica de quem entende que conexões humanas são a informação mais difícil de falsificar. Patrícia não havia sido casada com Renato, mas havia tido um relacionamento com ele durante 2 anos antes de ser progressivamente afastada de decisões que antes eram parte da sua função. Ela morava em Florianópolis, tinha um consultório de coaching executivo com clientela sólida e havia assinado, ao sair da empresa, um acordo de confidencialidade redigido de forma tão ampla que, na prática, parecia proibi-la de falar sobre qualquer coisa que tivesse acontecido durante os anos em que trabalhou lá. A primeira conversa entre Mariana e Patrícia aconteceu por videochamada, com Beatriz presente, mas fora de câmera, tomando notas. Patrícia foi cautelosa no início, respondendo com frases curtas e pausas longas, que não eram hesitação, mas sim avaliação. Ela estava decidindo a cada resposta o quanto estava disposta a ir, mas havia algo na forma como Mariana descreveu sua própria experiência, não em busca de solidariedade ou validação emocional, mas com a precisão objetiva de quem está documentando fatos para um propósito específico, que fez Patrícia baixar levemente a guarda, não porque sentiu empatia, mas porque reconheceu integridade. No fim da primeira hora, ela disse que queria consultar um advogado antes de qualquer compromisso formal. Beatriz forneceu 2 nomes de confiança em Santa Catarina. Enquanto isso, Solange havia concordado em formalizar um depoimento. Não público ainda, apenas registrado em documento, datado, autenticado por cartório, disponível para uso em momento adequado. Havia sido Fernanda quem a convenceu, em uma ligação direta de 40 minutos, que Mariana não havia participado propositalmente, porque entendia que Solange precisava sentir que a decisão era dela, não um convite de alguém com interesse direto no resultado. A distinção importava mais do que qualquer argumento racional. Renato, enquanto isso, estava reagindo de formas que seguiam um padrão que Mariana havia previsto com uma precisão quase desconfortável. Ele havia contratado uma empresa de monitoramento de reputação digital que rastreava menções ao seu nome em tempo real em todos os portais e redes sociais. Havia instruído seu assistente a catalogar qualquer contato que Mariana fizesse com pessoas do seu círculo profissional ou pessoal, que havia tentado, por meio de um intermediário, que chegou a Dário Figueiredo de forma indireta, o suficiente para ser tecnicamente negável, propor um novo acordo financeiro, significativamente mais generoso do que o valor da sentença homologada, com o valor exato sugerindo que alguém havia calculado o que seria necessário para parecer atrativo, desde que Mariana assinasse um documento de silêncio mais abrangente do que qualquer coisa que havia sido discutida durante o processo. Dário havia transmitido a proposta a Mariana com um certo desconforto, que era profissional e não pessoal, deixando absolutamente claro que a decisão era dela e que ele não tinha opinião sobre qual decisão seria a certa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, não para pensar, mas para deixar o silêncio fazer seu trabalho antes de responder.
Diga a eles que estou considerando. Era mentira, mas era a resposta certa. O fato de Renato ter feito aquela oferta naquele momento confirmava que ele estava preocupado com algo específico e imediato, e que esse algo específico valia para ele muito mais do que o valor proposto, o que, por sua vez, confirmava que havia mais a ser revelado do que ele havia conseguido antecipar. A terceira peça da sequência foi a que quebrou o equilíbrio de forma definitiva e irreversível. Uma jornalista investigativa do portal Agência Pública, chamada Camille Rocha, havia sido contatada de forma anônima com um conjunto de documentos que apontavam para inconsistências específicas e verificáveis em um contrato de concessão de infraestrutura que envolvia o grupo de Renato e um órgão público estadual. A matéria levou 3 semanas para ser apurada e verificada de forma completamente independente, com consulta a especialistas que não tinham nenhuma relação com as partes envolvidas. Quando saiu, estava embasada, assinada com o nome completo da jornalista, e trazia como fonte apenas documentos obtidos pela reportagem. A formulação mais sólida possível, a que oferece menos superfície para a contestação. Renato a leu em uma segunda-feira de manhã, e segundo soube Mariana por uma fonte dentro do escritório dele, que havia decidido, por razões próprias, manter um canal discreto de informação, mandou cancelar todas as reuniões do dia. Naquele mesmo dia, Camille Rocha recebeu uma nova mensagem de sua fonte anônima. Desta vez, os documentos eram mais detalhados e mais específicos, e havia, anexado ao material, um convite para uma conversa presencial com uma pessoa que a fonte descrevia apenas como alguém que viveu por dentro, o que os documentos descrevem por fora. Camille aceitou. Mariana passou a noite antes do encontro relendo pela última vez as notas que havia escrito ao longo de meses em um caderno físico com caneta de tinta azul, porque o papel não tem vulnerabilidades digitais. Datas, valores, nomes em código que ela saberia decodificar, mas que seriam ilegíveis para qualquer outra pessoa. Padrões de comportamento descritos com a linguagem neutra de quem observa sem julgamento imediato. Não havia raiva naquelas páginas. Havia método. E havia também, em alguns parágrafos escritos em horários tardios, quando o cansaço baixava a guarda, uma frieza que ela mesma achava que não era natural, mas que havia aprendido como absolutamente necessária. A raiva era cara demais. Custava clareza. E clareza era o único recurso que, naquele momento, ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Na manhã seguinte, Mariana entrou em um café no Itaim Bibi, onde o barulho era suficiente para tornar conversas privadas praticamente inaudíveis para mesas vizinhas, e se sentou em frente a uma mulher com caderno aberto e caneta na mão. O sinal combinado antecipadamente. As duas não se cumprimentaram com muito calor. Havia um profissionalismo mútuo que dispensava cerimônia e que era, na verdade, mais respeitoso do que qualquer efusão teria sido. Camille disse: "Antes de começarmos, quero que você saiba que nada do que você me contar vai a público sem verificação independente e sem que eu tenha tentado obter resposta da outra parte. Eu não trabalho com versão única de nenhuma história." Mariana disse: "Eu sei, é exatamente por isso que eu escolhi você." Começou a falar. E pela primeira vez, desde que havia saído do tribunal em silêncio semanas antes, não escolheu as palavras pelo efeito que causariam, não mediu o que revelava pelo impacto calculado, não administrou a narrativa para um resultado específico. Escolheu pela precisão do que era verdade, e deixou a verdade ser o suficiente que ela é quando finalmente tem espaço para se sentar. A matéria de Camille Rocha não saiu imediatamente. Passou por 3 rodadas de edição interna, verificação jurídica e consulta com especialistas externos que não eram consultados pela redação habitualmente, mas eram precisamente os perfis necessários para aquele tipo de material. Mariana havia antecipado que levaria tempo e havia usado o período de espera para completar a parte mais difícil do que ela e Beatriz haviam planejado: convencer Patrícia Alencar. Patrícia, após 2 semanas consultando o advogado em Florianópolis, havia chegado à conclusão de que o acordo de confidencialidade que havia assinado ao sair da empresa de Renato não era tão impermeável quanto parecia,
especialmente se o que ela testemunhara envolvia condutas que iam além das disputas comerciais que o documento pretendia proteger. Seu advogado havia identificado uma brecha específica e bem fundamentada. O documento proibia explicitamente falar sobre estratégias de negócio da empresa, sobre processos internos e sobre informações de clientes, mas não continha nenhuma cláusula que cobrisse descrição de condutas pessoais do executivo que afetavam diretamente o ambiente de trabalho e as pessoas que trabalhavam nele. Era uma distinção técnica que, nas mãos de um advogado competente, abria espaço suficiente para o que precisava acontecer. Patrícia gravou seu depoimento em vídeo, em um escritório neutro em Florianópolis, que seu advogado havia reservado para a ocasião, com câmera fixa em tripé e advogado presente durante todo o processo. Ela não chorou. Falou com a objetividade contida de quem havia processado aquilo ao longo de anos e havia chegado, finalmente, a um ponto onde as palavras não pesavam mais do que os fatos que descreviam. Um ponto que não é indiferença, mas é a forma mais eficiente de clareza disponível quando a raiva já fez seu trabalho e pode ser dispensada. Ela descreveu como o relacionamento havia começado com um desequilíbrio de poder, que ela havia escolhido ignorar, porque o ignorar era mais conveniente do que o reconhecer. Como Renato havia usado informações que ela compartilhava em confiança para tomar decisões corporativas que a excluíam progressivamente de espaços que eram dela por mérito, e como o afastamento dela da empresa havia sido antecedido por uma campanha sutil de isolamento dentro da equipe que havia levado meses e que era invisível para quem não sabia o que observar. O depoimento durou 42 minutos. Beatriz recebeu o arquivo e o guardou junto com os demais, em uma estrutura que espelhava a que Mariana havia usado para seus próprios documentos. Havia uma quarta mulher que Mariana havia localizado e que ainda não havia decidido participar. Seu nome era Vera Esteves, 52 anos, advogada tributarista em Brasília com uma prática estabelecida e respeitada, que havia tido uma relação com Renato durante um período em que ele estava expandindo as operações do grupo para o Distrito Federal e precisava de alguém que entendesse a estrutura fiscal específica daquele ambiente. A relação havia terminado de forma abrupta, com uma explicação que Renato havia dado por mensagem, uma única mensagem curta e definitiva que Vera havia relido por meses, tentando encontrar algo que não estava lá. Ela havia passado anos sem falar sobre isso com quase ninguém. Mariana a havia contatado por meio de uma amiga em comum que não sabia exatamente do que se tratava, apenas que Mariana queria conversar sobre algo que dizia respeito a um período específico da vida de Vera. Vera respondeu com uma única mensagem escrita, com a precisão de quem escolhe cada palavra como advogada antes de enviar. Eu sei por que você está me contatando. Não estou pronta, mas não estou descartando. Mariana guardou essa mensagem e não insistiu. Era a resposta certa. Não o silêncio que fecha portas, mas o silêncio que mantém a possibilidade aberta. Era o tipo de respeito que o processo inteiro exigia. Enquanto isso, o comportamento de Renato havia mudado de ritmo de formas que eram detectáveis para quem sabia o que observar. As notas do assessor de imprensa ficaram menos frequentes e mais cuidadosas no vocabulário, o que era um sinal claro de que o departamento jurídico havia assumido o controle da comunicação e estava revisando tudo antes de liberar. Ele havia cancelado aparições públicas que estavam confirmadas na agenda, incluindo uma palestra em um evento de tecnologia para o qual havia enviado confirmação de presença e uma entrevista para uma revista de negócios que havia marcado semanas antes. Camila Seixas havia postado menos nas redes sociais e as poucas postagens eram imagens de lugares neutros, sem Renato enquadrado, sem menção a ele, o tipo de ausência que é, em si, uma presença para quem presta atenção. Hector observava tudo isso de uma distância calculada, compilando informações, por meio de fontes dentro do setor que mantinha há anos como parte da inteligência competitiva do grupo. Em uma tarde de quinta-feira, ele ligou para Mariana com uma informação que não estava no roteiro e que mudava levemente os cálculos de tempo.
Renato contratou uma empresa de investigação particular especializada em monitoramento de pessoas físicas. Estão tentando mapear seus contatos recentes de forma sistemática. Mariana processou aquilo por um segundo. Quanto tempo até eles chegarem até Solange? Difícil saber com precisão. Solange não tem nenhuma conexão digital visível com você, mas se a empresa for competente, podem chegar lá por eliminação e cruzamento de dados de terceiros. Mariana agradeceu e desligou. Ligou para Solange imediatamente, sem deixar passar mais de 2 minutos. Pode haver alguém fazendo perguntas sobre você em breve. Não precisa fugir. Não precisa mudar nada visível. Mas precisa saber para não ser surpreendida. Solange ficou em silêncio por um momento, que não era surpresa, mas reflexão. Eu sei como lidar com isso. Havia uma firmeza na voz dela, que Mariana reconheceu como algo que se constrói quando a alternativa ao ser firme é desmoronar, e que é por isso muito mais sólido do que qualquer firmeza que vem de nunca ter sido testada. Eu aprendi a não existir quando não quero ser encontrada. 12 anos são tempo suficiente para aprender isso direito. A matéria saiu numa sexta-feira às 7 da manhã, um horário escolhido com intenção precisa. Antes do início do expediente das assessorias de imprensa, quando os protocolos de resposta a crises ainda estavam sendo ativados, mas depois do pico de tráfego noturno, de forma que os leitores que chegassem à plataforma pela manhã encontrariam o texto já estabilizado no topo da página. O título era direto, sem sensacionalismo. Documentos revelam movimentação irregular em contratos do Grupo Assunção. O texto não mencionava Mariana. Não mencionava divórcio. Não havia nada que soasse como vingança pessoal ou que pudesse ser descartado como acerto de contas entre ex-cônjuges. Era uma peça jornalística construída sobre documentos verificados, dados públicos cruzados com registros internos e análise de especialistas independentes cujos currículos e credenciais estavam descritos em detalhe. Camille havia feito exatamente o que disse que faria, e havia feito bem. Em 2 horas, o texto havia sido republicado por 3 veículos de maior alcance. Em 4 horas, havia um pronunciamento de um órgão de controle estadual dizendo que a notícia seria apurada com a seriedade que merece. A linguagem burocrática, que naquele contexto específico, era mais significativa do que qualquer declaração mais dramática. Em 6 horas, o assessor de Renato havia emitido uma nota chamando o texto de peça de ficção contratada por adversários empresariais com interesses claros no enfraquecimento do grupo, o que era um erro estratégico sério, porque abria a porta para que Camille publicasse no dia seguinte a metodologia completa de apuração, incluindo os nomes e afiliações dos especialistas consultados, a lista de documentos verificados e o processo pelo qual cada informação havia sido checada de forma independente. Beatriz leu a nota do assessor e disse ao telefone, com uma neutralidade que apenas disfarçava satisfação: a satisfação de quem vê uma previsão se confirmar com precisão. Ele acabou de transformar uma matéria de economia em uma questão de credibilidade pública. Muito útil da parte dele. Mariana respondeu com um silêncio que era concordância. Mariana estava em Pinheiros quando as notificações começaram a chegar com uma frequência que ia aumentando. Sentada na cadeira perto da janela, com vista para o pátio e a figueira espontânea, ela olhava para a tela do celular sem a urgência que alguém de fora esperaria. Sem o tipo de satisfação performática que as pessoas associam a momentos de virada. Havia passado meses construindo aquele momento com precisão e cuidado. Agora que havia chegado, o que ela sentia não era euforia. Era algo mais parecido com reconhecimento. A confirmação tranquila de que o que ela havia planejado estava funcionando da forma como havia planejado e que essa confirmação era suficiente. Mas ela também sabia que aquilo era apenas o começo visível de um processo que ainda tinha muito caminho pela frente e que os próximos passos seriam os mais exigentes de todos. Renato Assunção passou o fim de semana em reuniões fechadas com sua equipe jurídica em um escritório de advocacia nos Jardins que ele havia contratado especificamente para a gestão de crises de alta exposição. Na segunda-feira,
Seu escritório protocolou um pedido de direito de resposta junto ao portal que publicou a matéria de Camille, acompanhado de uma notificação extrajudicial acusando a jornalista de difamação com intenção de causar dano patrimonial quantificado em um valor específico. Era o movimento que Beatriz havia antecipado, e era também o movimento que elas esperavam, não porque fosse um erro óbvio, mas porque era o único disponível para quem queria reagir sem admitir que havia algo para esconder. A notificação gerava uma obrigação de resposta pública, e a resposta, desta vez, não viria apenas de documentos verificados. Patrícia Alencar foi a primeira a falar em uma instância que não podia ser ignorada. Não em uma entrevista para a imprensa, não em uma postagem em rede social. Em um depoimento formal, protocolado junto a um órgão de mediação empresarial, com cópia enviada simultaneamente à imprensa especializada e ao órgão de controle que havia aberto a apuração. O texto era sóbrio, preciso e eficaz, na medida exata em que se mantinha inteiramente nos fatos verificáveis, sem dramatização e sem linguagem que pudesse ser caracterizada como ataque pessoal. Ele descrevia, com a objetividade de quem conhece a diferença entre o que se sente e o que se pode demonstrar, como a conduta de um executivo em posição de liderança havia criado sistematicamente um ambiente de trabalho manipulador e como o encerramento do vínculo empregatício havia sido instrumentalizado para protegê-lo de qualquer questionamento sobre essa conduta. O nome de Renato não aparecia diretamente no documento, mas o cargo, o período, a empresa e a localização estavam todos lá com precisão suficiente. Para qualquer pessoa que soubesse o que procurar, a correspondência era direta e inequívoca. A reação do lado de Renato foi o silêncio. Não porque estivesse calmo ou porque tivesse chegado a alguma paz com a situação, mas porque seus advogados haviam percebido que cada resposta pública gerava mais cobertura, e mais cobertura significava mais leitores construindo em tempo real uma narrativa que ele não controlava e que se tornava mais coesa a cada elemento novo que entrava. Era a armadilha que Mariana havia descrito a Beatriz semanas antes com uma precisão que havia parecido quase teórica naquele momento. Renato só funcionava quando dominava o ambiente. Em um ambiente que ele não controlava, tendia a paralisar, e essa paralisia, que parecia contenção, era lida por qualquer observador externo como confirmação. Mas a paralisia tinha um custo interno que não era visível de fora. Dentro do grupo, os conselheiros estavam pressionando por uma resposta que fosse ao mesmo tempo convincente e segura, uma combinação impossível nas circunstâncias. Parceiros de negócio começavam a pedir reuniões extraordinárias para discutir o que chamavam de exposição institucional. Uma empresa estrangeira que havia iniciado negociações avançadas para uma joint venture com o grupo havia enviado um e-mail formal pedindo uma reunião para, na linguagem cuidadosa do corporativismo internacional, alinhar entendimentos sobre os recentes desenvolvimentos na imprensa, o que significava, para qualquer pessoa que lesse corretamente, que eles estavam reconsiderando ativamente. Mariana ficou sabendo de parte disso por Hector, e o restante ela inferiu com a precisão de quem passou 11 anos aprendendo a ler o comportamento de uma pessoa específica em situações de pressão crescente. Havia um momento característico no ciclo de pressão de Renato. Ela o havia observado em disputas corporativas, em negociações difíceis, em conflitos com conselheiros, em que ele tomava uma decisão precipitada, movido pela sensação insuportável de que precisava reconquistar o controle, antes que o cenário se consolidasse sem ele. Ela estava esperando por esse momento, com a paciência de quem sabe que ele sempre chega. Chegou numa quarta-feira à noite. Renato concedeu uma entrevista ao vivo para um programa de negócios na televisão aberta, em horário de boa audiência. Não era o formato que qualquer assessor competente teria escolhido para aquela situação. Muito imprevisível, muito ao vivo, muito dependente da capacidade de improvisar sem revelar. Mas ele havia insistido, convicto de que sua presença física, sua eloquência e sua capacidade de projetar segurança seriam suficientes para inverter a percepção que estava se formando. A entrevistadora
era jornalista experiente, que havia feito o dever de casa com rigor. Nos primeiros 10 minutos, ele navegou razoavelmente bem pelas perguntas técnicas sobre os contratos, usando linguagem suficientemente vaga para não se comprometer com nada verificável. Mas quando ela levantou a questão dos depoimentos externos, que haviam surgido na imprensa especializada, ele cometeu um erro que Mariana, assistindo ao vivo no apartamento de Pinheiros, com o volume baixo para não perturbar a concentração, reconheceu imediatamente pelo que era. Ele mencionou, quase de passagem e como se fosse um detalhe secundário, que havia sido alvo de um esquema articulado por pessoas com interesse claro em desestabilizar o grupo em um momento de crescimento. Era uma frase calculada para sugerir conspiradores, sem nomear ninguém específico. O tipo de declaração que deixa uma impressão sem oferecer nada verificável. Mas a palavra esquema atraiu atenção imediata e direcionou a conversa exatamente para onde ele não queria. Nos comentários ao vivo que acompanhavam a transmissão na plataforma digital, centenas de pessoas começaram imediatamente a perguntar quem eram essas pessoas, quais eram os interesses envolvidos, por que não havia nomes. A entrevistadora, que havia percebido a abertura antes que ele terminasse a frase, perguntou com calma profissional se ele tinha evidências desse suposto esquema que pudesse compartilhar com o público. Renato recuou, usou linguagem progressivamente mais vaga, e a entrevista terminou com uma imagem televisiva de um homem que havia entrado no estúdio para recuperar narrativa e havia saído tendo revelado, sem perceber, que havia algo que ele não podia dizer diretamente. Naquela noite, Vera Esteves ligou para Mariana. Sem preâmbulo, sem a cautelosa distância das comunicações anteriores, disse apenas: "Eu vi a entrevista. Uma pausa de alguns segundos. Estou pronta." Mariana fechou os olhos por um segundo. "Você tem certeza?" "Tenho. Não porque quero que isso fique claro, mas porque se eu ficar em silêncio agora, depois vai ser mais difícil para mim mesma entender por que fiquei." Era uma lógica que Mariana entendia completamente, não apenas racionalmente, mas de forma visceral. "Quando você quiser começar, me diga o que você precisa para se sentir segura em cada etapa do processo." "Já sei o que preciso. Preciso que meu depoimento seja o último a ser apresentado. Que, quando eu falar, o quadro já esteja quase completo, e o que eu disser seja o elemento que fecha, não o que abre. Pode contar com isso." Depois que desligou, Mariana ficou olhando para a janela por um tempo que não mediu. O pátio lá embaixo estava vazio naquele horário, com uma única lâmpada iluminando o canto de um jardim pequeno onde a figueira espontânea projetava uma sombra irregular no muro. Ela pensou em como aquelas 4 mulheres, ela, Solange, Patrícia e Vera, haviam chegado até aquele ponto por caminhos completamente diferentes, em momentos diferentes da vida, com experiências que se tocavam em pontos específicos sem jamais terem se cruzado antes. E como, apesar de toda essa diferença, havia algo profundamente comum na trajetória de cada uma que ia muito além de Renato. Havia o momento em que cada uma delas havia entendido o que estava acontecendo com ela e havia escolhido, por razões que eram suas e de mais ninguém, ficar em silêncio. Não por fraqueza, não por covardia, por falta de um contexto que tornasse o silêncio desnecessário, que tornasse possível falar sem pagar um preço que não havia razão para pagar sozinha. Aquele contexto agora existia. Elas o haviam construído, e era sólido o suficiente para sustentar o que precisava vir a seguir. O depoimento de Mariana à investigação formal aconteceu em uma sala de reuniões de um órgão público no centro de São Paulo, numa manhã de terça-feira chuvosa, em que a cidade tinha aquele tom acinzentado que é a sua versão do inverno. Ela chegou com Beatriz e com o advogado específico que haviam contratado para aquela fase do processo, um especialista em direito corporativo com experiência em investigações administrativas que havia revisado cada página dos documentos e sabia exatamente o que podia ser dito e em que sequência. Renato havia sido notificado formalmente 5 dias antes da data. Seu advogado havia tentado, até a véspera, adiar a data alegando necessidade de prazo adicional para a análise técnica dos documentos apresentados.
O pedido havia sido indeferido com linguagem que não deixava espaço para nova tentativa. Mariana havia passado os dias anteriores relendo suas anotações pela última vez, depois as fechando no caderno e guardando o caderno em uma gaveta. Não porque fosse esquecê-las, eram 11 anos de observação que não precisavam de revisão, porque haviam sido registrados com a precisão de quem sabia que aquele momento chegaria. Mas porque guardar aquelas páginas antes de entrar na sala era um ato deliberado de encerramento de uma fase. Ela entraria naquela sala apenas com o que sabia de cor e salteado, sem papel como muleta, sem o conforto de ter tudo escrito disponível, porque a clareza que ela precisava projetar era a clareza de quem não precisa consultar anotações para saber o que é verdade. O investigador que conduziria o depoimento era um homem metódico, que aparentava seus 50 anos, com um caderno de anotações de capa preta e o ar paciente e deliberadamente neutro de quem já havia ouvido muitas versões de muitas histórias e havia aprendido que a reação do investigador interfere na qualidade do que se ouve. Ele começou pelas perguntas formais, necessárias para o registro: nome completo, qualificação, período de convivência com o investigado, natureza específica do acesso que ela havia tido a informações do grupo empresarial durante o casamento. Mariana respondeu tudo com precisão e sem drama, com a mesma objetividade que havia praticado ao longo de meses de preparação. Depois vieram as perguntas sobre os documentos: como havia identificado as irregularidades pela primeira vez, em que circunstâncias havia começado a copiar os arquivos, por qual razão específica havia esperado o momento do divórcio para encaminhar o material às instâncias competentes, em vez de fazê-lo antes. O investigador não expressou julgamento em nenhum momento. Fazia perguntas com a regularidade de quem segue um método e anotava com uma atenção que era a única forma visível de interesse disponível naquele formato. A sessão durou 4 horas, com uma pausa de 20 minutos, e quando terminou a parte formal, havia no registro algo muito mais completo e mais sólido do que qualquer declaração pública poderia ter construído. No final, quando as perguntas formais estavam encerradas e o investigador havia feito o gesto de encerramento, Mariana pediu a palavra para acrescentar um elemento que não havia sido perguntado diretamente, mas que ela considerava relevante para a compreensão completa do que estava sendo investigado. O investigador olhou para ela por um momento e concordou com um aceno. Beatriz, do outro lado da mesa, ficou absolutamente imóvel com a contenção de quem sabe que o que está prestes a acontecer é o momento mais importante de tudo o que foi construído. Mariana colocou sobre a mesa um envelope fechado. Dentro havia uma cópia impressa das mensagens que ela havia guardado separadamente de todos os outros documentos por meses. As mensagens que havia encontrado em uma pasta de comunicações internas, quase por acaso, procurando outra coisa. O registro detalhado de uma estratégia planejada por Renato em conjunto com seu advogado de décadas, referente ao período de Solange, descrevendo com uma frieza administrativa os passos para criar isolamento, descreditar reputação e instrumentalizar o encerramento do casamento de forma a minimizar qualquer risco de questionamento posterior. Isso não é sobre mim, disse ela com uma calma que era o produto de muito trabalho e que custara o que precisava custar. Isso é sobre o que acontece antes de eu entrar na história. E o que isso mostra é que o que eu vivi não foi a primeira ocorrência de algo. Foi a continuação documentada de um método que existia antes de mim e que havia sido deliberadamente planejado. Ela pausou por um segundo, deixando o investigador processar. Achei que fosse relevante para o entendimento completo do padrão que está sendo investigado. O investigador olhou para o envelope por um longo momento, antes de pegá-lo com as 2 mãos. Depois disse: com a economia precisa de palavras de quem escolhe cada uma delas com consciência do que o registro formal significa. Obrigado pela completude do depoimento. Mariana saiu da sala com Beatriz e não disse nada até chegarem ao elevador no corredor. Quando as portas se fecharam, Beatriz falou primeiro com uma voz que era mais baixa do que o espaço exigia. Você guardou isso para o depoimento. Não era pergunta. Era reconhecimento.
Mariana ficou olhando para o painel de andares com os números que acendiam e apagavam. Se eu tivesse entregado isso antes em qualquer outro contexto, podia parecer o ponto mais dramático de uma história pessoal. Algo que serve a uma narrativa e não a uma investigação. Aqui, num depoimento formal registrado em processo oficial, é evidência. A diferença não é no conteúdo, é no contexto em que o conteúdo existe. Beatriz ficou quieta por um segundo que era mais do que silêncio. É uma distinção importante. É a única distinção que importava, disse Mariana. E o elevador abriu no térreo. Do fora, a chuva havia parado completamente durante as 4 horas que elas haviam passado dentro. São Paulo tinha aquela luminosidade específica dos dias que começam fechados e abrem no meio da tarde, quando a luz atravessa o vapor ainda presente no ar e tudo parece levemente irreal, levemente mais nítido do que o habitual. Elas caminharam 2 quadras sem falar, cada uma processando o que havia acontecido ao seu próprio ritmo. Depois Beatriz perguntou o que ela ia fazer agora. A pergunta mais simples e mais difícil disponível naquele momento. Mariana pensou por um momento que não era hesitação. Hoje, nada. Amanhã também. Deixar o processo ser o que ele é, sem tentar dirigir o que já não precisa de direção. E depois? Mariana olhou para a avenida movimentada, para os carros, para as pessoas que passavam com a indiferença específica de quem tem seus próprios mundos para gerir. Depois eu penso em como usar o que aprendi, mas de forma diferente desta vez. Ela não explicou o que queria dizer naquele momento. Beatriz não perguntou. Havia algo na forma como Mariana estava andando, não com a rigidez calculada dos meses anteriores, não com a contenção de quem guarda algo pesado, mas com uma soltura que parecia nova e que era genuína precisamente porque não havia sido planejada, que dispensava qualquer explicação por enquanto. 3 semanas depois, a investigação ampliou formalmente seu escopo, para além do que havia sido inicialmente declarado. Os depoimentos de Patrícia, Solange e Vera haviam sido incorporados como material complementar com o consentimento formal de cada uma e com toda a documentação de processo que garantia sua admissibilidade. As mensagens que Mariana havia apresentado no final de seu depoimento haviam levado a uma análise do histórico de atuação do advogado de Renato, que revelava, com uma regularidade que não era coincidência, um padrão de orientação em situações com estrutura similar, envolvendo pelo menos 2 outros clientes ao longo de anos. O caso havia deixado de ser um processo administrativo sobre irregularidade contratual e havia se transformado em algo muito mais amplo e muito mais estrutural do que qualquer uma das peças individuais teria sugerido sozinha. Renato Assunção se apresentou à investigação, acompanhado de 4 advogados, em uma formação que era em si uma comunicação sobre o estado das coisas. Não respondeu a nenhuma pergunta de forma direta ou substantiva, invocando em todas as respostas o direito de não produzir provas contra si mesmo. O comportamento de alguém que havia recebido orientação precisa de que qualquer coisa dita naquele contexto seria usada contra ele e que a única estratégia restante era não fornecer mais material do que o que já estava registrado. O conselho do grupo afastou-o da presidência executiva de forma provisória enquanto a investigação estivesse em curso, com uma nota oficial que usava as palavras medida de governança corporativa, em conformidade com as melhores práticas do setor. Camille Rocha publicou uma segunda matéria descrevendo o afastamento e seu contexto, e nos comentários havia centenas de pessoas que haviam acompanhado o processo desde a primeira notícia e que agora construíam coletivamente e sem coordenação um entendimento público do que havia acontecido que era mais completo e mais preciso do que qualquer versão que qualquer assessoria poderia ter fabricado. Mariana não leu os comentários. Estava em Campinas, sentada na sala pequena de Solange, com o vaso de orquídeas na janela e 2 xícaras de café sobre a mesa de centro, onde meses antes havia sido colocado um pendrive que havia mudado o curso de muitas coisas. As 2 não falavam sobre o processo, sobre a investigação, sobre os desdobramentos que continuavam acontecendo. Falavam sobre outras coisas, sobre os anos que cada uma havia passado, sem entender completamente o que havia vivido.
sobre o ponto exato em que a compreensão havia chegado e o que havia mudado depois disso, sobre o que fica quando o silêncio finalmente termina e o que se descobre que existia debaixo dele. Era uma conversa que não tinha urgência, não tinha pauta, não precisava chegar a nenhum lugar específico antes de um horário determinado. Era apenas duas mulheres que haviam percorrido caminhos longuíssimos, por rotas completamente diferentes, para chegar ao mesmo ponto de entendimento, e que podiam finalmente sentar e falar como se tivessem todo o tempo do mundo. Porque, pela primeira vez em muito tempo, tinham. 6 meses depois, Mariana Drummond estava sentada em um auditório na Fundação Getúlio Vargas, com outras 30 pessoas ao redor, num espaço com aquela acústica específica de salas projetadas para a escuta. A palestra havia terminado há 20 minutos, mas a discussão havia tomado vida própria e continuava com a energia das conversas que chegam a alguma coisa real. Era um seminário sobre gestão de risco reputacional em estruturas corporativas, e a pessoa que falava naquele momento era uma professora de ética empresarial que havia usado o caso do Grupo Assunção como estudo de análise detalhada, sem nomear as pessoas envolvidas diretamente, apenas as estruturas, os mecanismos e as dinâmicas que o caso havia revelado de forma excepcionalmente clara. Mariana havia chegado como ouvinte, sem anunciar presença, sem agenda além do interesse genuíno no tema. Mas a professora a havia reconhecido durante o intervalo e pedido, com o cuidado de quem não quer criar obrigação, se ela estaria disposta a acrescentar alguma perspectiva da posição que ela havia ocupado. Mariana havia dito que pensaria durante o restante da palestra. Quando a discussão abriu para o plenário, ela levantou a mão. Não se identificou pelo nome, não era necessário para o que queria dizer. Disse apenas que havia acompanhado de muito perto um caso com características estruturais semelhantes ao que estava sendo analisado, e que havia um elemento que raramente entrava nos debates acadêmicos e profissionais sobre falhas de governança corporativa: o papel do silêncio. Não o silêncio como ausência de informação, não o silêncio como ignorância sobre o que está acontecendo, mas o silêncio como estratégia consciente, tanto de quem pratica a conduta quanto de quem a sofre e aprende por experiência concreta, que falar tem um custo que não há contexto seguro para pagar. O que os documentos raramente capturam, disse ela com a clareza que vinha de ter vivido aquilo, é o processo pelo qual alguém que tem algo importante a dizer decide que não há contexto suficientemente seguro para dizê-lo. E o que muda tudo, quando esse contexto é construído por quem tem razão para querer que ele exista. A sala ficou quieta de um jeito que não era vazio, mas cheio de reconhecimento do tipo que acontece quando uma afirmação descreve com precisão algo que estava presente, mas ainda não havia sido nomeado. Havia na fala dela algo que não era abstrato nem teórico, e as pessoas presentes eram experientes o suficiente para sentir a diferença. Depois, no corredor, a professora se aproximou com cuidado e disse que seria muito valioso para os trabalhos do núcleo de pesquisa se Mariana considerasse participar de alguma forma mais contínua em algum momento futuro, quando e se sentisse que era o momento certo. Mariana disse que era uma possibilidade real, e era de fato. Havia uma ideia tomando forma há algumas semanas, ainda sem contornos suficientemente definidos para ser descrita em detalhes, mas com uma direção que era clara: usar o que havia aprendido sobre como o isolamento funciona como mecanismo, sobre como o silêncio se forma e como se desfaz, sobre o que é necessário para que as pessoas que têm algo a dizer encontrem o contexto para dizê-lo, de uma forma que alcançasse pessoas antes que precisassem chegar ao ponto em que ela havia chegado. Patrícia Alencar havia retomado sua consultoria em Florianópolis, com uma demanda significativamente maior do que tinha antes, que ela atribuía a nada em particular, publicamente, mas que era claramente correlacionada com o perfil que havia construído ao longo do processo. Algumas das pessoas que a procuravam eram profissionais que chegavam com perguntas específicas e parecidas.
como identificar ambientes de trabalho que funcionam por dinâmicas similares às que ela havia descrito, como documentar experiências de forma que possam ser usadas antes que o tempo torne a documentação impossível, como encontrar estruturas de suporte que não exijam isolamento como condição para permanecer onde se está. Vera Esteves havia voltado a Brasília e havia retomado a prática tributária com uma diferença que ela mesma descreveu, em uma mensagem enviada a Mariana numa manhã de sábado, com a precisão econômica de quem escolhe palavras como advocacia, saber melhor o que aceitar e o que não aceitar. Era uma frase simples com muita coisa dentro dela, e era suficiente por isso mesmo. Solange havia começado a escrever. Não um depoimento formal, não uma denúncia pública, não qualquer coisa com destinatário específico, uma série de textos sobre recuperação de identidade profissional e pessoal após situações de afastamento forçado e isolamento sistemático. Ela não tinha certeza ainda se os publicaria em algum formato ou para algum público, mas escrever havia feito algo que ela não havia antecipado quando começou. Havia dado forma concreta a coisas que haviam existido apenas como sensações difusas por 12 anos, como volumes no espaço sem contorno definido. Quando você coloca em palavras, ela havia dito a Mariana em uma ligação de domingo à tarde, deixa de ser só seu, vira algo que pode ser reconhecido por outra pessoa que ainda não encontrou as palavras para o que é dela. Héctor Villarreal havia ganho os 2 contratos que estavam em disputa direta com o Grupo Assunção e que haviam sido paralisados durante o período da investigação. Ele havia ligado para Mariana para informar, com a brevidade que era a forma específica dele de expressar algo que não expressaria de outra forma. Ela havia agradecido sem efusão. A aliança havia cumprido o que precisava cumprir para os 2 lados. O que cada uma das partes levava dali em diante era inteiramente responsabilidade de cada uma. Beatriz Tanaka havia enviado a Mariana, sem comentário e sem contexto além do próprio link, o endereço de um artigo acadêmico recente sobre a admissibilidade de depoimentos coletivos em processos de investigação empresarial e corporativa. Mariana leu o artigo 2 vezes, fez anotações nas margens digitais e depois pensou em escrever uma resposta por escrito. Acabou ligando, porque havia coisas que o texto não carregava tão bem quanto a voz. As 2 conversaram por 1 hora sobre direito, sobre metodologia, sobre o espaço necessariamente imperfeito entre o que as leis prevêem quando são escritas e o que as situações reais exigem quando chegam. Era o tipo de conversa que não tem encerramento definitivo, que não precisa de resolução para ter valor, que pode ser retomada em qualquer ponto sem perda de continuidade. Era o tipo de conversa que continuaria. Na tarde em que saiu do auditório da FGV, Mariana caminhou pela rua Itapeva com o passo de quem não está com pressa para chegar a lugar nenhum específico, até o Parque Trianon. Sentou em um banco de madeira que estava levemente úmido do sereno da manhã, ainda retido pela sombra, e ficou olhando para as árvores por um tempo sem pensar em nada específico, sem fazer nenhum cálculo, sem construir nenhuma sequência para o que viria a seguir. São Paulo continuava ao redor com seu barulho contínuo e sua velocidade, que nunca para completamente, e sua indiferença particular, que não é frieza, mas é a indiferença necessária de um organismo enorme demais para prestar atenção individual a cada um de seus milhões de componentes. Ela havia saído de um tribunal em silêncio há pouco mais de 8 meses. Naquele momento, sentada no banco com o parque ao redor, o silêncio que a cercava era completamente diferente em qualidade, em textura, em peso. Não era o silêncio de quem guarda algo que ainda não pode ser dito. Não era o silêncio estratégico que havia construído e sustentado durante meses com precisão e esforço. Era o silêncio de quem chegou a um lugar e pode finalmente apenas estar lá sem que estar lá exija nada em particular. Ela ficou no banco por mais 20 minutos, deixando o barulho da cidade ser o que era, sem precisar fazer nada com ele. Depois levantou, ajustou a bolsa no ombro com o gesto de quem está pronta para o próximo trecho de caminho e voltou para a avenida movimentada. Havia muito trabalho pela frente, muito a construir,
muito a descobrir sobre o que era possível fazer com o que havia aprendido. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia uma possibilidade aberta e não um peso a ser carregado. Fim da história. Se você chegou até aqui, você sabe. Essa história não é sobre vingança. É sobre o momento em que uma mulher decide que o silêncio serviu ao seu propósito e que agora é hora de falar. E sobre o que acontece quando outras mulheres percebem que não precisam falar sozinhas. Se a trajetória de Mariana, Solange, Patrícia e Vera tocou algo em você, se você reconheceu nelas algo que pertence também à sua própria história ou à de alguém que você conhece, deixe nos comentários o que ficou. Cada palavra que você escreve nos diz que essa história importou. E é isso que nos faz continuar trazendo narrativas assim, semana após semana, com o cuidado que elas merecem. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não porque precisamos dos números, mas porque cada pessoa que chega aqui escolhe escutar histórias sobre coragem, reconstrução e o que acontece quando as pessoas decidem que o silêncio chegou ao fim. E se você conhece alguém que precisa ouvir exatamente isso agora, compartilhe sem hesitar. Nos encontramos no próximo episódio.